Então, educação cristã é só para criança? Hoje quero falar um pouco da importância da educação cristã para os adolescentes. É uma fase muito importante que a gente precisa se preocupar também. Vamos ver alguns pontos bem importantes da educação de filhos pensando nos adolescentes, porque a educação bíblica é um processo contínuo que precisa se adaptar às diferentes fases que a gente tem dos nossos filhos, incluindo a adolescência. Então, eu vou dar alguns exemplos de como isso pode ser aplicado na prática. O ensino bíblico em grupo. Para isso, você precisa ter envolvimento numa igreja, envolvimento em locais onde tu tem outras pessoas cristãs que podem estar nesse grupo com o seu filho. É importante para eles participar de grupos de jovens ou estudos bíblicos que abordem assuntos que são interessantes para eles nesse momento da vida deles, como identidade, relacionamentos, ética. Então, buscar lugares onde eles vão se sentir bem, onde eles querem estar, com pessoas que eles se sintam bem. Isso é muito importante. E aí já levanta uma questão. Às vezes tem os jovens, né, os adolescentes gostam de determinada igreja e querem participar daquele grupo e às vezes é um momento nosso de estar naquele ambiente junto com eles, mesmo que não fosse a nossa escolha, né, por outras questões, sendo, né, uma igreja que vive a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus em tudo que faz, tá tudo certo. Eu sempre digo que precisa se dedicar nessa fase da vida deles para que eles estejam bem conectados com pessoas também conectadas a Deus. Às vezes, né, você participa de uma célula, já aconteceu. A gente tem célula aqui em casa toda semana, mas aconteceu já de algumas pessoas estavam com adolescentes participando junto e eles tinham afinidade com outros adolescentes que estavam em outra célula. E pediram para participar da outra célula. E eu, né, como anfitriã e líder junto com o Anderson, a gente disse: não, com certeza, esse momento você precisa estar onde eles se sentem melhor, onde eles se sentem bem e acolhidos e tem conexão, onde gerou conexão e eles se sentem bem, é ali que você tem que, neste momento, estar. Não que seja sempre, mas vai, né, colocando para Deus cada momento, né, onde que é para vocês estarem como família para cuidar do coração dos filhos de vocês. Outra questão é discutir temas contemporâneos com eles. Fazer relação do hoje com a Bíblia e trazer sempre a Bíblia para o nosso dia a dia. Conversar sobre os desafios da cultura moderna, explicar, né, detalhes que hoje em dia estão contrários ao que a gente crê e trazer clareza e leveza ao mesmo tempo sobre isso é muito importante. Assim, aos poucos a gente vai ajudando eles também, como adolescentes, a aplicar a palavra na vida deles. Uma das formas que eu gosto de usar muito é às vezes em filme. Nossa família gosta muito de ver filme, então a gente senta às vezes para ver filme junto, todos juntos, o que é um problema às vezes porque é questão de idade, principalmente do pequeno, então às vezes a gente tem um conflito nesse sentido. Mas a gente tenta acomodar, né, ou às vezes quando o pequeno já foi dormir, assistir outros filmes que os maiores já podem assistir, para justamente ter essa oportunidade também de conversar com eles sobre fazer uma relação sobre o filme com os dias de hoje, sobre a palavra, o que Deus nos traz. E aí a gente vai puxando ganchos e trazendo para a palavra, trazendo, lembrando da palavra em momentos que a gente assiste o filme, claro, não durante o filme, mas depois que acaba a gente conversa e faz algumas reflexões. Não é sempre, mas de uma forma leve, quando vem algo que nos fez sentido, a gente traz para eles. Outro dia a gente assistiu Matrix com eles. É um filme bem mais pesado, né? Tem momentos que a gente diz para eles não olharem e eles obedecem, então a gente consegue assistir com eles. E eu comecei a pensar, ó, enquanto estava vendo o filme, e depois conversei com eles, como a gente parece que vive numa Matrix. Então eu comecei a fazer um paralelo bem doido de como a gente vive hoje como se fosse numa Matrix. É, todo mundo vivendo suas vidas como se não tivesse nada além daqui. E existe o reino de Deus. A gente tem uma visão diferente quando a gente é cristão, porque a gente entende o reino de Deus e que não é só o aqui que importa. Existe uma eternidade inteira. Mas a gente vê as pessoas vivendo os dias como se fosse tudo aqui, sem perceber todo um mundo que existe por trás, que é
a grandiosidade do mundo espiritual, do mundo do reino de Deus. Isso é, existe um mundo real, o reino de Deus é o mundo real. E a gente vive aqui, às vezes, meio cego, vendo o dia a dia. E a gente, quando foca nas coisas do dia a dia, a gente não percebe, não, a gente não consegue perceber muitas vezes que existem coisas muito maiores. E Deus tem planos muito maiores para nós, né? Muitas vezes a gente está focado no aqui, bem como na Matrix, né? É ali, é o sabor da comida, né? Tanto que tem um que depois tenta voltar porque ele prefere aquele mundo falso de sabores e tudo mais, aquilo é mais importante para ele do que o mundo real. Isso é uma coisa muito forte, né? E muitos estão ali porque não entendem, não conseguem ver, ainda não viram a verdadeira, não viram a verdade ainda. Eles não conhecem a verdade. Então, esse foi um paralelo que eu fiz num dos filmes, dando um exemplo para vocês, mas assista os filmes pensando o que vocês podem trazer. Aproveite as oportunidades para fazer relação com tudo que tu pode para os seus filhos, porque as coisas que eles têm no dia a dia, os filmes, os desenhos, no caso, né, dos menores, tudo isso é material para a gente trabalhar e trazer para a palavra. Também quero falar sobre a mentoria. Mentoria é algo muito importante também para os nossos filhos. Nós somos os primeiros mentores deles e a gente está fazendo isso todo o tempo, enquanto a gente está como pais ali no relacionamento com eles. Quanto mais pensado isso, proposital, você se for intencional nisso, melhor vai ser os teus resultados. Mas existem mentores dentro da igreja que o teu filho vai ter. São os líderes do grupo de jovens, às vezes líderes de célula deles, são pessoas que estarão ali acompanhando o aprendizado deles também e ajudando no processo, oferecendo apoio, conselhos sobre as pressões da adolescência. Então, são detalhes muito importantes que vão nutrindo também o coração do seu filho. E como é bom quando eles estão numa igreja que tem esse apoio, porque assim não fica um esforço só nosso. Mas, porém, contudo, todavia, é nosso a maior responsabilidade. A gente fica feliz com esse apoio e é importante para eles, mas o nosso vem primeiro, a nossa responsabilidade é maior. Eu sou muito grata a cada líder dos jovens, dos adolescentes que temos na nossa igreja, porque eu sei o diferencial que eles fazem. E por cada liderança, né? Cada líder individual e cada liderança dos grupos são muito importantes para as nossas crianças em todas as faixas etárias. Uma outra coisa importante é o serviço comunitário, é servir, ensinar eles a servir. O serviço ajuda também no crescimento deles. Vai ajudar com ensinamentos, vai ajudar com habilidades de como lidar com conflitos, porque no momento que tu está servindo, tu tem muitos conflitos ali, porque onde tem gente tem conflitos, isso é normal. Vai ajudar eles a aprender a tomar decisões baseadas nos valores e de acordo com a liderança, e vai ajudar eles também a usar muitos exemplos bíblicos no que eles estiverem servindo. Viver na prática. No início da adolescência da minha filha, no ano passado, eu pude experimentar isso tudo na prática. Ajudar ela no processo dela, dos conflitos, nos conflitos com as pessoas, com as diferenças que tem entre cada um, né, de temperamento, modo de agir e tudo mais, diferenças de criação, muitas vezes, de colegas, amigos. Então, tudo isso foi um crescimento para ela muito grande. E eu fico feliz dela ter vindo me buscar para conversar sobre essas questões e, e eu pude ajudá-la a entender, compreender, e eu vi em um ano o quanto ela amadureceu com essas conversas que eram nutridas ali, baseadas com os conflitos do dia a dia que ela estava vivendo. E isso é muito bom mesmo. Outro ponto importante é o estudo contínuo da Bíblia. Participar de estudos bíblicos em conjunto com outras pessoas, isso ajuda muito, porque quando a gente tem que estudar sozinho, às vezes é mais difícil para eles também. Então, participar desses grupos faz muita diferença. Também pode participar de grupos que estudem livros, né? A gente fez um estudo do livro As Mentiras que as Meninas Acreditam e a Verdade que as Libertam, que tem um livro para a mãe e para a filha. E a gente fez grupo das mães com as filhas
e estudamos junto esse livro com alguns encontros presenciais. Foi muito especial para a gente poder trabalhar isso em conjunto com elas, ainda quando meninas ali antes da adolescência. E tudo isso acrescenta muito, porque também ajuda elas a quererem fazer parte do grupo, estudar junto e ter o mesmo assunto para conversar e ajuda no crescimento delas como um todo. E aí pode criar qualquer tipo de grupo de estudo, incentivar esses estudos, porque vai ajudar no amadurecimento e principalmente de pegar o hábito da leitura, tanto da Bíblia quanto de livros que vão edificar a vida deles. Outra questão é o envolvimento em ministérios. É muito bom quando eles querem participar e você pode incentivar isso, mas não forçar. Mas quando eles querem participar de ministérios, porque isso vai edificar muito a vida deles, ter a experiência de servir em ministérios. Aqui em casa, a gente tem, como eu falei, a gente tem a célula na nossa casa e a Elisa, que é a mais velha já, coordena a célula Kids com a gente, com a ajuda de outras adolescentes. Então, tem sido uma experiência muito interessante de ver o comprometimento dela com esse ministério que é em casa e que está ensinando ela a servir, a, a ter o compromisso de servir. Também pode ser um ministério na igreja, um envolvimento, né, com a igreja, dá para servir com as crianças, então sempre é uma oportunidade para eles, e se eles demonstrarem essa vontade, incentive. E faça o esforço, porque o esforço é nosso de ter que levar, o compromisso não é só deles, é nosso também, de levar, de buscar, senão é o momento que você vai estar no culto também, então todos esses detalhes acabam envolvendo você também. Esses são os principais pontos que eu trouxe para vocês aqui hoje. Cada experiência que eles vão tendo vai ter um impacto duradouro na vida deles. Por exemplo, eu e meu marido, a gente se conheceu na igreja quando jovens e a gente se conheceu servindo num grupo que trabalhava para trazer mais pessoas, para trazer mais jovens para dentro da igreja. E foi uma experiência muito grande, com várias responsabilidades, né? Era uma equipe toda de trabalho, mas foi muito interessante. E isso traz experiência, traz confiança para depois poder liderar uma célula, poder fazer outras atividades dentro da igreja também e servir a Deus, que é o nosso propósito. Então, desde já comece a incentivá-los. Fique atento a essas dicas que eu passei hoje e busque se envolver o máximo possível também com eles nessas atividades, porque vai fazer diferença para eles no futuro também, servindo a Deus. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ajude o canal a crescer. Estamos no início ainda, temos muita caminhada pela frente, mas entendemos que é um propósito de Deus na nossa vida e estamos aqui para servir da melhor forma. Então, já se inscreve, curte o vídeo e compartilhe para mais pessoas que você pensa que pode ajudar. Espero que tenha ajudado de alguma forma a pensar e refletir nessas questões todas. Nos vemos em breve. Um abraço.